curte literatura e gostaria de algumas dicas do que evitar no texto literário? Então acompanhe esse vídeo aí com 13 dicas que ele é para você. Bom, a primeira coisa que a gente tem que dizer é que em escrita literária não há uma receita propriamente, né? Não há o certo ou o errado em sentido absoluto. Muito pelo contrário, né? A literatura marca-se justamente pela liberdade, pela possibilidade criativa. Mas é possível que nós tenhamos algumas diretrizes, digamos assim, que obviamente podem ser descartadas a qualquer momento. Eu lembro sempre de uma frase do Ernest Hemingway, que ele dizia o seguinte: como escrever bem? Tudo que você precisa fazer é se sentar diante da sua máquina de escrever e sangrar. Escrever é sangrar. Escrever é colocar a alma para fora, né? Sem absolutamente cair num clichê. Né? Escrever não tem a ver. E aí vai já a primeira dica, né, do que evitar. Pelo menos eu dou esta dica, né? Não depender da inspiração. A inspiração é um conceito oriundo do romantismo, né? A crença de que alguma entidade desce no escritor e que a partir daquele instante ele vai estar iluminado pelas musas. Né? Certa vez o músico Sorácio afirmou que durante 27 anos ele praticou 14 horas por dia e agora que cheguei nesse estágio me chamam de gênio. Né? Inspiração nos moldes dessa tradição não existe. O que existe é talento, sim, sem dúvida, e esse talento se atualiza, né, para usar uma linguagem do Aristóteles, com a prática. Então, a inspiração, depender de algo, evidentemente não existe. É claro que existem os momentos propícios, é claro que existe a propensão, e é claro que existe trabalho duro. Né? O escritor necessariamente precisa de disciplina, ele precisa escrever. Quanto mais escrever, mais ele aprende a escrever. 2 exercícios fundamentais então, né? Eu tô falando do que evitar, mas agora eu falo do que fazer. Ler bastante, literatura sobretudo, e escrever bastante. Né? Literatura é muito mais reescrever do que propriamente escrever. Segunda coisa que a gente tem que evitar são os clichês e os lugares comuns. A boa literatura faz o leitor tropeçar. Essa é a diferença, por exemplo, da literatura e da autoajuda. A autoajuda diz exatamente o que o leitor quer escutar. Ele quer ler aquilo, né? E ele chama isso de identificação com a obra. Nossa, esse autor diz exatamente o que eu penso. Ora, se ele diz exatamente o que você pensa, para que você está lendo esse livro? Se você pega Clarice Lispector, Guimarães Rosa, Machado de Assis, Graciliano Ramos, enfim, Érico Veríssimo, Mia Couto, Walter Ugumãe, essas pessoas fazem você tropeçar. Caramba, o que eles disseram? E volta para ler. Esse é o impacto estético que o texto causa, né? Agora usar expressões como fechar com chave de ouro, dar a volta por cima, em alto e bom tom, deixou a desejar, com a pulga atrás da orelha, etc, etc, etc. A noite é uma criança. Essas são expressões batidas que devem ser evitadas a todo custo no texto literário, a não ser que seja proposital, na fala de uma personagem, que é uma personagem clichê, etc. Mas, fora isso, eu sugiro que evite os clichês e os lugares comuns. Se a gente for pensar, por exemplo, em Machado de Assis, vamos pensar numa passagem muito famosa de Memórias Póstumas. Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis. Essa passagem, ela absolutamente não tem nada de clichê, muito pelo contrário, ela surpreende pela sua originalidade, pela sua inovação. Então, tão importante quanto o conteúdo de um texto literário é a forma. Né? O Borges já dizia isso, né? Jorge Luiz Borges. Existem 5 ou 6 grandes temas na literatura. O que diferencia um escritor medíocre de um bom escritor é o como ele conta essa história. Terceiro ponto a se evitar, entregar tudo para o leitor. Não subestime a inteligência do seu leitor. Deixe ele quebrar o quebra-cabeça. Deixe ele fazer a sua própria história. Então, pense numa pintura impressionista. Ela não dá todos os detalhes da paisagem, por exemplo, né? Ela sugere. A minha concepção de literatura é justamente muito mais sugestão do que explicitação. É muito mais deixar o leitor imaginar e completar a história do que propriamente entregar tudo.
Essa é a diferença, por exemplo, de um texto ensaístico ou jornalístico, né, e um texto literário. O texto literário não entrega tudo, ele usa metáfora, ele diz coisas sem dizer propriamente as coisas. É aí que está a beleza da forma do texto literário. Um quarto ponto a se evitar é o que eu costumo chamar de período frouxo. Prestem atenção nessa frase. Ela se assustou assim que a porta se abriu. Agora, veja como fica diferente se a gente inverte isso. Assim que a porta se abriu, ela se assustou. Percebe? A gente joga a tensão da frase no início para depois colocar a ação. Esse tipo de detalhe faz toda a diferença se somado, né, ao resto do que eu estou falando aqui. Então, evite períodos frouxos que já entregam de antemão o que o leitor está esperando. Surpreenda-o, crie uma tensão, crie uma surpresa em relação ao que vai acontecer na ação. Quinta coisa para se evitar, os adjetivos opacos. Eu chamei assim de adjetivos opacos. Ou aqueles adjetivos que já estão muito próximos daqueles substantivos há muito tempo. Por exemplo, mulher linda, olhos brilhantes, né? Vamos tentar colocar adjetivos surpreendentes. Vou dar um exemplo. Uma frase comum. Com aqueles olhos lindos, ela me olhava ardendo de desejo. É uma frase clichê, usa adjetivos comuns perto de substantivos que já estão acostumados. Agora, ela me olhava com aqueles olhos decotados. Perceba a diferença, né? Os olhos decotados, esse adjetivo, ele não costuma estar perto de olhos, do substantivo olhos. E aí, ele passa a intenção do narrador ou do autor, sem necessariamente dizer ardentes de desejo, que é uma expressão muito clichê, muito comum. Então, evite os adjetivos opacos. O Graciliano Ramos falava que se um substantivo é bem colocado, ele sequer precisa de um adjetivo. Eu não concordo 100%, mas a tendência dos escritores iniciantes é adjetivar demais. Então, tomem cuidado com os adjetivos que são, digamos, comuns clichês, beleza? Sexta dica do que evitar: exagero de noções abstratas. A filosofia, ela se faz com abstrações, com generalizações. A literatura não. Quanto mais concreto for, melhor. Quanto mais corpóreo for, melhor. Quanto mais imagético for, melhor. Então vamos ver. Um exemplo. Novamente, aquela sensação percorreu todo o meu ser. Por que não substituir ser por corpo? Novamente, aquela sensação percorreu todo o meu corpo. Eu tenho uma imagem, eu tenho um corpo que está sendo percorrido por essa sensação. É muito mais forte em termos literários. Beleza? Sétimo, evitar tentar a todo custo emocionar, chocar ou surpreender o leitor. Existem alguns escritores que querem a todo momento colocar um palavrão no texto, colocar uma cena de sexo, uma cena de violência. É evidente que isso pode ser feito, mas não de maneira gratuita. Vamos pensar no teatro. Será que necessariamente aquela cena precisaria daquela de nudez? Ou será que a nudez está ali justamente para chocar de maneira gratuita? Esse é o ponto. Você pode usar o que você quiser. Palavrões, pensem no Rubem Fonseca, por exemplo. Cenas de violência, cenas de sexo, mas isso tem que ter coerência, tem que ter coesão com o enredo e com a tua forma literária. Oitava dica do que evitar: o excesso de telling. Vamos pensar nessa expressão em inglês. Existem duas expressões, o telling e o showing. O que é o telling? É o dizer. E o que é o showing? É o mostrar. Em literatura é muito mais rico mostrar do que dizer. É evidente que de vez em quando você pode dizer, né? Mas mostre mais o seu personagem, a sua personagem fazendo as ações. Por exemplo, João tem sido um homem muito generoso. Eu disse. Agora, se eu digo, no último ano, João doou parte do seu salário para inúmeras entidades filantrópicas. Eu mostrei ele sendo generoso. Percebem a diferença? Então, evite dizer demais e mostre. Quanto mais você mostrar, mais rico literariamente o seu texto vai ficar. Nona dica do que evitar: descrições que não contribuem para o enredo. Vamos lembrar, os romances do século XIX, eles são abundantes em descrições. Mas por quê? Primeiro, porque não existia televisão, não existia internet. Segundo, porque os escritores ganhavam por página escrita. É óbvio que as descrições são importantes no texto literário, mas elas têm que, novamente, elas têm que contribuir para o enredo. Eu lembro de uma frase do Chekhov, que é um dos grandes contistas da história. Ele diz o seguinte: se você mostra uma espingarda pendurada na parede no início do conto, até o final ela tem que atirar.
Ou seja, se você colocou uma espingarda ali, ela tem que ter uma função cênica, uma função de enredo, e não simplesmente estar ali por uma questão decorativa. A 10ª dica, os resumos narrativos em demasia. O que é isso? O que é um resumo narrativo? É eu contar vários anos, vários meses em um parágrafo, por exemplo. É evidente que num romance, por exemplo, eu posso e devo fazer isso. Mas será que num conto é cabível? Eu creio que não. Então, quanto mais você acompanhar a cena, quanto mais você acompanhar o tempo da narrativa na tua escrita, mais rico literariamente o texto fica. Ok? Então, óbvio, eu não estou dizendo que você não vai usar o resumo narrativo, mas tem que evitar o excesso dos resumos narrativos, substituindo eles por cenas, que é a tentativa aproximada de imitar a duração da história no próprio discurso. 11ª dica do que evitar: ser afoito. Cara, para sustentar uma narrativa não se pode ser afobado, né? É preciso dosar as informações para causar um efeito estético no leitor. Imagina se você der todas as informações, todo o conteúdo da tua história nas 3 primeiras páginas, você nunca vai conseguir escrever um romance. Então, coloque ação, depois coloque um flashback, depois volte numa descrição, vá dando pistas ao leitor sobre o que está acontecendo, para depois você conseguir amarrar no desfecho, né? Para conseguir surpreender o leitor no final da tua narrativa. Cuidado então para não entregar tudo de cara, cuidado para não ser afobado na tua escrita. 12ª dica do que evitar: diálogos fracos ou inverossímeis. Bom, o diálogo é uma das coisas mais difíceis de construir na narrativa, né? Claro, o personagem também, o enredo também, mas o diálogo é uma coisa que a gente tende a ser muito clichê, muito comum. Então, evitar falas triviais e óbvias que não contribuem em nada para o enredo, exagero de nomes próprios o tempo todo. Ele foi lá, não sei o que, não é isso, Maria? Não sei o que, não sei o que, João. Não precisa disso. Se os dois estão conversando, evidentemente o leitor sabe identificar quem é quem. Interjeições que idiotizam o diálogo. Nossa, como você está bonito. Ufa, ainda bem que você gostou. Coisas assim não contribuem e, aliás, são bem inverossímeis, né? Falta de personalidade na fala da personagem. Um adolescente de periferia não pode falar do mesmo jeito de uma idosa que está numa casa de repouso, por exemplo. Existem peculiaridades nas falas. Só que cuidado, o extremo oposto também é perigoso, né? Cair em estereótipos, em caricaturas. Não é porque a pessoa é da periferia e é adolescente que necessariamente ela só vai falar gírias. Entende? Então a gente tem que saber dosar e ter bom senso. Bom senso, isso é vivência, isso é experiência de vida, isso é leitura literária. Evitar também as redundâncias, né? Ela olhou, por exemplo, né? Ela olhou para o relógio e eram 10 da noite. Poxa, são 10 horas, estou atrasado. O narrador já disse que são 10 horas. Eu não preciso que a personagem diga, né? Outra coisa, se uma personagem está ironizando alguma coisa no próprio diálogo, não há necessidade do narrador dizer, por exemplo, ironizou fulano. O próprio leitor já percebe a ironia se ela for bem construída no diálogo. E a última dica, eu sei que foi muita coisa, mas depois vocês podem rever o vídeo, o narrador panfletário. O que é isso, né? Não é aconselhável que o narrador emita juízos de valor. Esse é o perigo da literatura engajada. O seu personagem, a tua personagem, pode sim emitir juízo de valor, pode ser reacionário, pode ser progressista, não interessa. Agora, o teu narrador, colocar um juízo de valor na boca do teu narrador é um pouco temerário. Então, cuidado para o seu conto, para o seu romance não virar um panfleto político. A própria literatura já é um ato político. Tudo é perpassado pela política. Então, a gente não precisa forçar a barra para colocar um ponto de vista político, partidário, na boca, aliás, na pena do nosso narrador. O personagem sim, o narrador não. Eu espero que essas 13 dicas sejam úteis para quem quer começar a escrever. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, mostre para os amigos, me ajude a fazer crescer o canal para que o meu trabalho continue acontecendo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.